Graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. No projeto Leia a Bíblia Comigo, nos encontramos no livro de Atos, no capítulo 4. Diz o texto sagrado: falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos. E os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra a aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguíram: com que poder ou em nome de quem fizestes isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que havia eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer, ao contrário, e mandando sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles, e não o podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhe que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus? Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os, mais ainda os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que acontecera. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara essa cura milagrosa. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes havia dito. Os principais sacerdotes e os anciãos, ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, que dissestes por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, por que te enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor e contra o seu ungido, porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem
com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais, prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Da multidão dos que creram, era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Eu quero destacar o versículo 33, que com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Né? Que coisa linda essa oração que Pedro faz, né? Que Pedro faz dos versos 23 aos versos 31, né? No verso 29, Pedro nos ensina, né? A debruçar, a colocar, a derramar no altar do Senhor todas as ameaças, né? Diz o 29, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, né? Queridos, os apóstolos estão diante dos saduceus. Os saduceus eram aquela turma de gente que havia liderado, né? Aquelas autoridades que haviam liderado os planos de morte contra Jesus, né? E agora nesse capítulo vemos que eles estão apreensivos, que surge uma nova seita, não uma seita qualquer, mas uma seita dinâmica, cheia de autoridade, cheia de intrepidez, né? Porque a autoridade havia sido derramada na terra por meio de Jesus. Os apóstolos então são levados diante dessas autoridades, diante do Sinédrio. Eles são questionados pelas ações de cura em nome de Jesus. E nós vemos aqui o poder manifesto do Espírito Santo na vida de Pedro. Pedro era um pescador, Pedro era iletrado, Pedro era um analfabeto, Pedro era um inculto. E agora Pedro é tomado de sabedoria que vem do alto dos céus. E Pedro agora usa dessa sabedoria, tomado, cheio do Espírito Santo. Ele tem eloquência, a palavra vai dizer que ele tem intrepidez para falar, ele fala com graça diante de Deus. E quando Pedro abre a boca para falar, o Espírito Santo age, e aí no capítulo mostra que já era um número de 5.000 agora, que já haviam se rendido ao nome de Jesus, né? Pedro usa termos proféticos quando ele fala da pedra. A pedra, ele fala para usar a pedra que vocês rejeitaram, é agora a pedra angular. Pedra angular significa, numa fundação na época, na engenharia da época, era a pedra que iniciava toda uma construção e dependia
toda a estrutura dependia. Hoje podemos dizer as colunas, né? As colunas que sustentam um grande prédio. E então Pedro usa termos proféticos para falar, né? As autoridades ficam perplexas, né, diante da fala. E as autoridades então decidem mandar calar, eles querem calar, mas ninguém cala a igreja. Não há como calar a igreja. A igreja tem o poder dado pelos céus. A igreja tem o poder de executar a sentença na terra, executar a sentença que Deus deu contra o mundo das trevas. É a igreja quem executa a sentença. É a igreja. Então não tem. E Pedro fala muito bem, né? Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que é Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos, né? Mesmo ameaçados, mesmo perseguidos, eles tomados pelo Espírito Santo, da inspiração do Espírito Santo, dão continuidade, né, à palavra poderosa do Senhor. E o que dá a eles toda essa autoridade é a oração. Se você ler de novo, versos 23 aos versos 31, Pedro está orando e colocando e derramando diante do Senhor Jesus, né? E tendo, versículo 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez falavam a palavra de Deus. Então, que Deus nos abençoe a termos essa sabedoria divina, a buscar do Senhor a sabedoria divina, né? Querido Deus, amado Pai, meu Pai, é no nome de Jesus que eu entro na Tua presença nessa manhã. Nesse dia, Pai, 27 de março de 2024, diante desta palavra que o Senhor nos coloca diante de nós, esse início, Pai, das primeiras coisas da igreja primitiva, essa demonstração do poder e da autoridade que há no nome de Jesus, quando o Senhor toma Pedro com intrepidez, Pai, e faz aquele milagre ali, Pai, com aquele coxo de nascença. E continua, Pai, continua a obra do Senhor Jesus sobre a terra, tomando posse da autoridade que há no Senhor Jesus, Pai. E eu sei, ó Deus, que assim como o Senhor fez com Pedro, com João, com os apóstolos, lá no início da igreja, Pai, assim também o Senhor faz nos dias de hoje para todos aqueles, Pai, que acreditam, que creem, que buscam a Tua face com inteireza de coração, que buscam a Tua face, Pai, com inteireza de coração. Ah, Deus de poder, nos ajuda, Senhor, a termos essa intrepidez de Pedro, a termos essa ousadia de Pedro, a termos a eloquência de Pedro, Senhor. Dá-nos isso, Pai, dá-nos isso, Senhor, dá-nos a sabedoria divina, enche o nosso coração da sabedoria divina, Pai, para que possamos, Senhor Deus, falar com ousadia, falar em nome de Jesus, orar em nome de Jesus, para que possamos, Pai, todos os dias, tomar posse dessa ousadia, dessa autoridade espiritual, para expulsar os demônios, curar os enfermos e fazer, ó Deus querido, todo tipo de milagres, Paizinho querido, para que as pessoas, as vidas, Pai, as famílias possam ser libertas, Pai. Possa haver, ó Deus querido, vida abundante, Pai, sobre a terra, vida abundante nos corações, ó Pai, vida com alegria, vida com paz. Pai querido, que nós possamos, Deus, tomar posse dessas verdades espirituais,
Pai querido, que nós possamos aplicar na nossa vida as leis espirituais, que nós possamos aprender, Pai, com sabedoria, as tuas verdades, ó Deus, que as tuas verdades, que as tuas leis, elas sejam reais na nossa vida, na vida de hoje. Pai, eu te peço isso, Senhor, na autoridade do nome de Jesus. Querido Deus, eu quero te pedir, ó Pai, perdão, perdoa, Deus, nos perdoa, Pai. Perdoa os nossos pecados, Pai. Perdoa, Pai querido, todo ato soberbo da nossa vida. Perdoa, Senhor Deus, todo ato orgulhoso, Pai. Perdoa, Senhor Deus, pelos momentos, ó Deus querido, que nos esquecemos, ó Pai, de que somos trapo de imundícia na Tua presença, de que nada somos e nada temos, porque tudo que somos e tudo que temos vem de Ti, vem do Senhor, ó Pai. Perdoa, Pai, perdoa. Limpa o nosso coração, Deus. Sonda. Revela, Espírito Santo, se há em nós algum caminho mau, nos revela, Pai. Paizinho querido, quero te agradecer, Deus, obrigada pela saúde, obrigada, Pai, pela alegria do Senhor em meu coração, obrigada, Pai, pela tua presença, Pai, obrigada, Deus, porque o Senhor é quem nos encoraja, é quem nos inspira. Nós te agradecemos, nós te louvamos. Nós, ó Deus, estamos aqui diante da Tua presença, Pai. Ah, Deus de poder, obrigada, Pai, obrigada pela presença do Teu Santo Espírito, Pai, nos orientando, nos instruindo, nos dando direção, nos mostrando, Pai, o que fazer, o que falar. Muito obrigada, Senhor. Pai, eu quero orar agora, interceder pelos meus relacionamentos, ó Deus, pelas pessoas, Pai, com quem estou na jornada, as pessoas de perto, as pessoas de longe, os amigos, Pai, os discípulos, Deus, aqueles que caminham comigo, Senhor, na missão que o Senhor me deu, de levar esperança ao coração da criança, pelas famílias, Pai, do projeto, pelas crianças que virão hoje. Pai, nós queremos apresentá-los diante do Senhor, clamando ao Senhor, ó Deus, clamando ao Senhor uma vitória para o dia de hoje, Pai. Eu coloco diante de Ti, Deus, os enfermos. Pai, eu quero Te pedir especialmente, Deus, a intervenção divina na vida da Deise, ali naquele hospital, na vida do seu filho, Pai. Deus de poder, repreendemos toda a enfermidade no filho da Deise. Deus de poder, repreende, Senhor Deus, todas as sequelas, toda a dengue, toda a enfermidade alojada ali naquele organismo. Pai, na autoridade do nome de Jesus, cura aquela enfermidade, Pai. Toma Deise, ó Deus de poder, inspira Deise, Pai. Renova, Senhor, as suas forças. Ajuda ela, Pai. Cura também, Deus, a enfermidade dela, porque tua filha também, Deus, luta contra a enfermidade. Que o Senhor esteja ali, Pai, na vida da Deise, Pai. Deus, nós oramos pela Vitória, a filha da Rosane, Deus, que o Senhor esteja ali visitando com poder. Pai, nós temos várias crianças com febre, Pai querido, com dengue. Pai, nós te pedimos, Deus, que o Senhor visite cada uma delas nessa manhã, trazendo cura. Ó Espírito Santo de Deus, traz cura sobre as crianças que estão enfermas, Pai, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, porque o Senhor é o Senhor, ó Pai, quem recupera, quem dá saúde, Pai. Muito obrigada, Deus.
Paizinho querido, queremos te pedir livramento para toda a equipe que trabalha com as crianças. Dá livramento dessa epidemia da dengue. Pai, livra toda a equipe, Deus, para que a equipe esteja livre, Senhor, de Covid, livre de dengue, livre de gripe. Deus, de poder dar saúde, Pai. Aumenta a imunidade dessa equipe, Pai, para que essa equipe tenha saúde advinda do alto os céus, Pai querido, para continuar esta obra, Pai, de libertação, esta obra, Pai querido, de cuidado, de acolhimento com as nossas crianças. Senhor, eu te peço, Deus de poder, pela vida do pastor Marcos, o nosso amigo querido, na luta dele contra o câncer, Pai, visita ali ele e sua família, Deus, e dá descanso para o teu servo, Pai. Cura completamente, Deus, aquele câncer, Pai querido. Traz ali a libertação para a vida do teu servo, Deus. Eu oro pela minha sobrinha, Carla Fabiana, na luta dela contra o câncer, que o Senhor a alcance com poder, com graça, com misericórdia. Deus de poder, Deus de poder. Enche ali o coração dela de graça e poder, Senhor. Paizinho querido, eu te peço, Deus, a salvação, Pai, que ela te conheça na profundidade, que ela e sua casa te conheça na profundidade, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, pela vida da Cláudia, a vida da Dona Isabel. Deus, eu oro por elas, Pai, pedindo que o Senhor possa ligar toda aquela quebradura nos pés da Cláudia, que o Senhor, ó Deus, possa reabilitar, ó Deus, todos os movimentos da Dona Isabel. Pai querido, que a Tua presença inunde, invade, contagia toda aquela casa, Pai. Deus de poder, completa a Tua obra de cura, de libertação ali. Pai querido, que toda cegueira espiritual, Pai, que caia por terra, Deus. Pai querido, que eles possam, Senhor Deus, se render, ó Deus, ao Cristo ressurreto por completo. Deus, nós oramos por aquelas vidas preciosas. Oramos, Deus, e pedimos a Tua bênção pela vida, Senhor Deus, da Marina, pela vida, Deus, da mãe da Janaína, Deus, Pai de poder, seu Pai, Deus de poder, todos aqueles enfermos, Deus, nós te pedimos, Pai, que o Senhor esteja com eles, curando, libertando, Pai, trazendo cura. Pai, eu coloco diante de Ti a vida dos meus filhos, Deus. Coloco diante de Ti, ó Pai, a vida do meu filho Daniel lá no mar. Peço Tua proteção, Teu cuidado, Tua provisão. A vida da Janine, Deus, eu te peço discernimento, Senhor, discernimento, inteligência emocional, Pai querido, para o seu trabalho, para a lida, Deus, da sua casa, para o cuidado dos seus filhos. Pai de poder, toma a vida do meu filho Daniel e da minha nora. Deus querido, diante do Senhor, ajuda-os, ó Deus, a discernir luz e trevas. Nesse tempo, Pai, nesse tempo confuso que estamos vivendo, Senhor, nós te pedimos, Pai, Deus de poder, toma a vida do Enéas, a vida da Liliane, ajuda teus filhos, Deus, com prosperidade. Pai querido, que o sonho do Enéas na construção daquela oficina se realize. Pai, eu também oro a Ti, para que eles tenham discernimento de luz e trevas. Coloco, Deus querido, a vida da Alessandra, do Daniel Pereira, que eles possam, Pai, crescer na graça, no conhecimento. Pai querido, que eles recebam do Senhor uma porção dobrada de discernimento. Pai querido, que haja discernimento espiritual na vida deles, Pai. Pai de poder, eu coloco diante do Senhor os meus netos, Deus, a vida do Pedro, a vida do Vitor, Pai, a vida do Arthur, do Tiago. Coloco diante de Ti, ó Deus, a vida da Alice, a vida do Isaac, Deus, a vida da Isadora, a vida do Davi. Pai querido, que os meus netos, Pai, eles possam, Senhor Deus, conhecer o Deus vivo e verdadeiro, o Deus que muda história, o Deus que transforma, o Deus que cura e liberta. Que os meus netos, Pai, te conheçam na profundidade e possam andar na Tua presença, Pai, com graça.
Eu oro a Ti, ó Deus, pela vida dos meus irmãos nessa manhã, a vida do Simeão, Deus, a vida da Rose. Eu oro a Ti, Pai, por eles, Pai. Eu oro pela vida da Samira, o Luciano. Eu oro pela vida do Álvaro, Deus. Pai, eu coloco meus irmãos diante do Senhor. Pai, que eles sejam impactados com a Tua presença. Que eles sejam curados, libertados, transformados, Pai. Que eles conheçam, Pai, com profundidade a Tua palavra, Deus. Pai, de poder, que eles conheçam, que eles tenham discernimento de luz e trevas. Que eles possam, Senhor Deus, buscar a Tua presença, a Tua face, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, pelos meus sobrinhos, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, pela vida da Melissa, Deus, a sua casa, a sua família, a Sarinha, Deus, o Ivan, sua casa, sua mãe e sua irmã. Eu oro a Ti, Deus, pela vida deles nessa manhã. Eu clamo que haja discernimento de luz e trevas sobre a mente e o coração dos Teus filhos. Eu oro pelo Bruno. Eu peço a Ti, ó Deus, que o Bruno, Pai, seja próspero, que o Bruno se renda a servir, a amar o Senhor. Pai, eu oro a Ti, Deus, pelo Lucas ali no seu trabalho, pela Emanuela, Deus, no seu trabalho. Pai, de poder, eu oro pelo Caleb, pelo Samuel. Eu oro, Pai, que eles tenham, que eles recebam de Ti o conhecimento do Senhor, Pai, para amar e servir o Senhor. Eu oro pela Mirella e seus filhos, pelo Pedro, pelo Júnior, esses meus sobrinhos, Deus. Eu os coloco diante do Senhor. Pai, eu clamo a Ti pela vida deles, Pai. Eu clamo para que eles Te conheçam, Pai. Ah, Senhor, eu oro a Ti, ó Deus, pela minha parentela. Eu oro a Ti, Deus de poder, pela vida dos meus tios. Coloco diante do Senhor o tio Aristeu, Pai, na sua dor, da perda, no luto. Eu oro a Ti por ele, Pai. Consola o seu coração. Eu oro pelas minhas primas, Deus, a Mara e a Andresa. Que a Mara e sua família, Pai, Mara e André e seus filhos, possam, Senhor Deus, cumprir o Teu propósito, cheios da Tua presença naquele lugar. Deus de poder, toma a vida deles no Teu altar nessa manhã, consolando-os, suprindo toda e qualquer necessidade. Eu oro pela Andresa, Pai. Andresa, Deus, o Pibos, Pai, o negócio dos Teus filhos, Pai, aquela peixaria que seja próspera. Deus, eu oro, Deus, pelo Mateus, pela Duda, que haja consolo vindo do Senhor para essa família, Pai, para essa minha parentela. Eu oro pela vida do tio João. Deus, cura completamente as suas enfermidades, Pai. Deus, eu Te agradeço pela vida dele. Eu Te agradeço, Pai, pelo cuidado que ele tem com meu pai. Muito obrigada, Deus, por esses irmãos, porque eles nos dão exemplo de unidade, Deus. Então eu Te agradeço pela vida do tio João. Eu oro pelos seus filhos, os meus primos, a vida da Sandra, completa a Tua obra, Pai. A vida do Júnior, a vida do Luiz Carlos, a vida do Juliano, Pai querido, suas famílias, suas casas, que sejam abençoados em nome de Jesus. Ah, Deus de poder, toma meu tio, toma o tio Marinho, toma Marinês nas Tuas mãos, completa a Tua obra de salvação, prepara, Deus, para a minha visita lá, Deus. Senhor, eu coloco minha parentela diante do Senhor no dia de hoje. Coloco a vida do meu pai diante do Senhor. Abençoa a vida do meu pai. Guarda o meu pai. Dá alegria para o meu pai, Senhor. Abençoa meu pai, Jesus. Ah, Deus de poder e de graça, nós precisamos de Ti. Pai querido, nós precisamos de Ti. Deus, eu oro a Ti hoje pelos meus vizinhos, Pai, o seu Paulo, Dona Lígia, a Dona Johnny, seu João. Pai, seu João e a Dona Maria lá na frente. Eu oro pelos meus vizinhos, Pai,
que eles possam, Senhor Deus, conhecer o Deus vivo e verdadeiro, como nós lemos a tua palavra no dia de hoje, Pai. Em nenhum outro lugar há salvação a não ser no nome de Jesus. Então, Paizinho querido, eu te peço essa bênção, que a cegueira espiritual caia por terra e que esses vizinhos, Pai, possam alcançar o Senhor, alcançar a salvação, Pai, em nome de Jesus que eu oro por eles, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus, pelos meus amigos de perto. Coloco diante de Ti, Deus, a vida da Sandra, sua casa, sua família, seus filhos, a salvação deles, a libertação, a viagem dela, Pai, para o meio dos seus familiares, que sejam dias de refrigério para tua filha, Pai. Leva ela em segurança, traz em segurança, Pai, de poder, Deus de poder, blinda tua filha na ida, na volta, guardada, protegida pelo Senhor. Eu oro pela Nara, Deus, seus netos, seus filhos, Pai querido Everton e Tainara, a salvação, a libertação. Pai querido, eu oro pela Nara, para que ela discirna luz e trevas. Eu oro, Pai, pela Josiane, para que discirna luz e trevas. Eu oro pela Audrey, sua casa, sua família, seu marido, a salvação, Pai, dos seus filhos. Libertação e cura, Pai, para esses que são próximos, Pai, da minha vida. Eu te agradeço, Pai, por eles. Eu oro pela Cristiana, Deus, minha amiga querida, Pai de amor, amiga de tantos anos. Eu oro por ela, oro pelo seu ministério. Oro pelo seu marido, Luciano, Pai. Eu coloco a vida da Cristiana diante do Senhor. Dá ela saúde, dá ela graça, dá ela autoridade para o seu ministério neste lugar. Deus, obrigada pela amizade dela. Eu oro pela Brunella, Pai. Obrigada pela amizade. Que a tua filha, Deus, no dia de hoje, receba do Senhor uma porção dobrada de inspiração. Pai querido, Deus de poder, que a tua vontade se estabeleça nos planos dela, Pai. Eu oro pela Lorene, que a tua vontade se estabeleça na vida da Lorene, Pai. Eu oro a Ti, Deus, por esses amigos queridos que o Senhor coloca na minha jornada. Peço a bênção do Senhor, a vida da Flávia, Deus. Eu oro por ela e por sua casa, que ela receba de Ti discernimento espiritual para discernir luz e trevas. Pai, eu oro a Ti pela vida, Senhor Deus, da Tatiana, do Rui, das suas filhas, Deus. Pai, que o Senhor derrame sobre elas, sobre eles entendimento, discernimento vindo dos céus. Eu oro a Ti, Deus, eu oro a Ti. Eu oro a Ti, Deus, pela vida do José Vitor. Pai, que, ó Deus, a Tua vontade se estabeleça na vida dele, que ele possa se derramar sobre a vida das crianças, se derrama sobre a vida das crianças, Pai. Que ele, ó Pai querido, receba de Ti, Pai, porção dobrada do Senhor. Eu oro pela Andressa, Pai. Eu oro por ela. Paizinho querido, estabelece na vida da Andressa, Pai, o Teu querer, a Tua vontade. Pai, que haja no coração da Tua filha, Deus de poder, entendimento, que ela entenda, que ela compreenda, que ela discirna luz e trevas, Pai. Que ela possa discernir, ó Deus, os valores da unidade. Pai, em nome de Jesus, toma essa equipe de professores que ministram as crianças e que haja unidade em toda a equipe. Eu oro pela cozinha hoje, pela equipe do pão, a vida do Ingo, a vida da Margarita, Pai. Eu oro a Ti, ó Deus de poder, eu oro a Ti pela vida da Horacilda, a vida, Senhor Deus, da Rosane, Pai. Eu oro a Ti, Deus, eu oro a Ti por essa equipe, eu oro a Ti pela vida da Luísa. Pai querido, toma essa jovem, toma o José Vitor, toma, Deus, esses jovens, toma o Vitor Hugo, toma esses jovens, Pai, que o Senhor colocou ali no projeto para ministrar. Pai, em nome de Jesus, abençoa-nos, ó Deus, no dia de hoje, que sejamos o abraço acolhedor. Pai, eu coloco diante do Senhor a reunião que terei com aquelas mães hoje.
Pai, todo esse problema, toda essa dificuldade que enfrentamos. Pai, toda seta maligna do mal, todo dardo inflamado do maligno, todo plano forjado das trevas, nós queremos repreender agora em nome de Jesus. Queremos repreender em nome de Jesus, ó Pai, os espíritos malignos, ó Deus, que atuam, Pai, nas famílias do projeto. Nós ordenamos que batam em retirada, que as crianças sejam blindadas, que o local onde estamos, ó Pai, seja protegido, blindado. Pai, eu te peço, anjos guerreiros, anjos ministradores com espada flamejante naquele portão, anjos guerreiros com espada flamejante naquele portão, impedindo Satanás e seus demônios de entrar naquele lugar. Que seja um lugar seguro para as nossas crianças ficarem, Pai. Que o nosso ambiente seja rodeado. Deus, eu quero te pedir, ó Pai, a mesma unção, o mesmo poder que o Senhor manifestou na vida de Eliseu e Geazi. Pai querido, que quando Geazi levantou os olhos, ele viu, Deus querido, um círculo de anjos ao redor do lugar onde eles estavam. Assim eu te peço para a Rede Almar, Pai, que haja um círculo de anjos com espada flamejante neste lugar, que ao adentrar adentro as crianças, que elas sejam protegidas, guardadas, escondidas atrás do Senhor, ó Pai, atrás desses anjos protegidos, Pai. Que seja um lugar, ó Deus, de poder, um lugar, ó Pai, isento da ação demoníaca, Pai. Que eles estejam, Pai, que as crianças ao entrarem em nosso ambiente, que elas estejam invisíveis a todo o poder das trevas, em nome de Jesus. Eu tomo posse da autoridade do nome de Jesus e eu declaro que aquele lugar é invisível aos olhos de Satanás e seus demônios, ao poder das trevas, ó Pai. Que ali, neste lugar, Pai, é um lugar de bênção, é um lugar de cura, é um lugar de salvação, é um lugar de acolhimento, é um lugar de alegria, é um lugar, ó Pai querido, de paz. Ah, Deus, ministra, derrama uma porção da tua paz no dia de hoje e nos ajuda a enxergar luz e trevas. Nos ajuda a enxergar, Pai, com, ó Deus querido, com muita responsabilidade, quando luz está diante de nós e quando trevas se apresenta, e que nós possamos ser, ó Deus, blindados pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus. Pai, nós oramos assim no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém, amém.